Fala, rapaziada, bom dia pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o jornalista e eu tô chegando nessa manhã com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. Você que tá chegando comigo, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Eu já vou dar o papo reto pra você, tem goleiro novo, tá? Teve que ser aí na maciota, teve que ser na correria, teve que ser um goleiro que foi indicado pelo Rogério Ceni. Léo Vieira chegando em Salvador, indicado pelo Rogério Ceni. Eles já trabalharam juntos quando o Rogério Ceni ainda era goleiro do São Paulo. Vou falar também sobre o retorno de Everton Ribeiro, que vai se preparando nessa data FIFA para voltar com tudo para poder ajudar o esquadrão. Então, ó, isso e muito mais nesse vídeo. Na moral, deixa o like, inscreva-se, que é muito importante pra gente. Torne-se membro aqui do canal, é muito importante que você torne-se membro para poder ajudar aqui o nosso crescimento. Clica em Seja Membro, dá essa moral aqui na Gol TV, tá bom, meus amigos? Pra gente estar crescendo cada vez mais, beleza? Dito isto, vamos às informações de hoje. Meus amigos, vamos direto ao ponto, tá? O Everton Ribeiro, reforço caseiro aí, o Everton Ribeiro vai estar de volta e o Canu já tá na transição. Beleza? A informação é, ó, depois de participarem aí de parte do treino da última quarta-feira, Everton Ribeiro e Gilberto, tá? Que é outro também que deve estar voltando, fizeram todo o trabalho dessa quinta-feira, tá? Mais conhecida como ontem, ao lado do elenco tricolor. A dupla participou dos trabalhos de força e também das atividades com bola orientada com o técnico Rogério Ceni, tá? O treinador, né, do Bahia organizou um treino de enfrentamento e em espaço reduzido com confrontos de 2 contra 1, tá? Depois, em 3 estações diferentes, os atletas se enfrentavam em duelos de 4x4, 2x2, 1x1, né? Por fim, utilizando apenas golzinhos, foram realizados duelos de 6x6, tá? Everton Ribeiro, essa é a grande notícia, recuperado da lesão na coxa direita. Já o Gilberto volta após passar aí por cirurgia de uma apendicite, volta no momento que eu acho até interessante, né? Porque o Roman Gomes não tá jogando bem, o Nicolás Azevedo tá quebrando o galho, e muito bem por sinal, né? E o Gilberto voltando, eu acho que vai assumir essa titularidade. Com mais 5 dias livres pela frente, para poder se preparar, a tendência é que os dois estejam à disposição para poder enfrentar o Atlético já na próxima quarta-feira, meus amigos. Em relação aos outros jogadores que foram desfalques aí por lesão, antes da parada da data FIFA, Canu deu continuidade ao processo de transição, enquanto William José Ronaldo e Juan Pablo ficaram no departamento médico, tá bom? O elenco do Bahia volta a treinar na manhã de sexta-feira, mais conhecida como hoje, já, né? Vai treinar, começar 9 horas, com 14 pontos em 7 partidas, o Tricolor está na 5ª posição do Campeonato Brasileiro. E com a perda, né? Do Ronaldo por uma luxação aí no cotovelo, o Bahia teve que ir para o mercado de forma urgente, né? Que fecha hoje, essa janela interna fecha hoje, então o Bahia foi para o mercado para poder negociar com o goleiro. E o novo goleiro já está em Salvador, desembarcou em Salvador ontem e já falou com a imprensa dizendo: estou muito feliz, tá? Informação que nós trouxemos aqui é que o Bahia procurou 3 atletas, 3 goleiros, e um deles era o Léo Vieira, que era o plano A por ter já trabalhado com o Rogério Ceni, e os outros 2 era o goleiro titular e o reserva da equipe do Novo Horizontino, César Augusto e também o Jordi, confirmado pelo Novo Horizontino, foi procurado pelo Bahia também, tá? Pessoas falam que não existiu, foi procurado. Então, assim, o Bahia foi, desses 3 goleiros, mas a prioridade era o Léo Vieira, jogador que já trabalhou com o técnico Rogério Ceni lá no São Paulo. Ele tem 35 anos e vai assinar contrato válido por 2 temporadas. Então, ele já chega para ser o substituto eventual do Ronaldo. O Ronaldo, na cabeça do Rogério Ceni, é o titular, e já ciente de que o João Paulo não vai permanecer. Isso aí é informação que já nós trouxemos aqui. O Bahia não vai nem tentar a contratação aí do João Paulo. E vou falar mais, internamente não me autorizaram a falar isso, tá? Mas eu vou falar. Internamente, o empréstimo do João Paulo foi tratado como um grande erro. O empréstimo do João Paulo perante ao Santos foi tratado como um grande erro, tá? O goleiro Léo Oliveira desembarcou em Salvador na tarde de quinta-feira para poder assinar o contrato aí com o Bahia. Ele tem 35 anos, tá? O contrato dele vai ser válido até o fim de 2026. O jogador tem 35 anos e chega o clube depois de defender a equipe da Chapecoense nos 2 últimos anos, tá? Abre aspas para ele assim que ele chegou. Ele falou o seguinte, ó: muito feliz, motivado, espero que consiga ajudar o Bahia a conseguir todos os triunfos para que tenhamos um ano vitorioso.
Enorme desafio, mas muito feliz e motivado. Vou continuar dando o meu máximo para ajudar. Espero ser muito feliz, tá? O torcedor pode esperar um atleta muito dedicado, que vai somar com os demais. Muito feliz mesmo com essa oportunidade, disse o jogador. O Léo, ele era titular absoluto lá na equipe da Chapecoense e chega ao tricolor baiano após a lesão do goleiro Ronaldo, que sofreu essa luxação que eu disse anteriormente aí no cotovelo. No total, né, o novo goleiro do esquadrão, ele fez 66 jogos pela Chapecoense, maior marca por um clube desde quando ele iniciou a carreira, tá, meus amigos? O Léo Vieira, ele começou a carreira no São Paulo, chegou a trabalhar com o Rogério Ceni. O Léo não teve sequência no clube paulista. Ele também passou pelo Paraná, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Rio Ave de Portugal, Inter de Limeira e também o Juventude, e agora chega ao esquadrão. Eu sei que vai ter alguns comentários aqui, vai ter alguns comentários de torcedores falando, porra, o Bahia só pega isso, né? Só pega só jogador assim dessa forma. Cara, é uma contratação emergencial. Evidentemente que os torcedores queriam um goleiro de renome, né? E ele não vem para ser titular, mas ele vem para suprir a ausência do Ronaldo e mais do que isso, ele vem para ser o reserva imediato do Ronaldo com a iminente saída do João Paulo, como eu disse aqui anteriormente, tá? Uma pena que aconteceu aí com o Ronaldo, fez total diferença na partida contra o Remo. A grande questão é que o Léo Vieira, ele já chega, a única coisa que o Léo Vieira vai ter que fazer, chegar, é se entrosar com o elenco, né? Se entrosar entre aspas, porque ele joga no gol, então não é se entrosar taticamente, é ter um entrosamento com alguns atletas, com o próprio treinador, conhecer o elenco, né? E existe a expectativa que pela condição física, né, do João Paulo, ele já possa inclusive, atuar, tá? Já possa até atuar. Ele não completou os 7 jogos do Campeonato Brasileiro pela Chapecoense, então ele vai poder aí jogar normalmente pela equipe do Bahia, tá, meus amigos? E chega aí o goleiro de 35 anos, jogando por terra, mais ou menos, aquele discurso, né, de que o Grupo City só contrata jogadores jovens pensando em revender. É uma contratação emergencial e eu acho que na cabeça deles, né, um jogador de linha dá para você trazer um jogador mais jovem, mas no gol, nitidamente, eles gostam de atletas mais robustos e atletas mais experientes. Historicamente, o Grupo City, ele trabalha assim dessa forma, então acho que por isso a escolha. Mas repito, tá, o que eu falei anteriormente, e volto a frisar para vocês, o Léo, ele é uma indicação do técnico Rogério Ceni. O mesmo que indicou o Ronaldo, o mesmo que indicou o Rodrigo Nestor, o mesmo que indicou o Michel Araújo, ele é uma indicação plena do Rogério Ceni. Enfim, o Rogério Ceni confia no goleiro, um goleiro experiente, que segundo algumas informações sabe jogar bem com os pés, é versátil, né? É um jogador que tem uma liderança muito aflorada. Evidentemente que ele chegando agora no Bahia, essa liderança dele vai ser um pouco mais podada, tá chegando agora, não vai sentar na janela, mas é um jogador que chega para complementar o elenco e ter opções no gol, né? Com essa contusão aí do goleiro Ronaldo. E isso se tornou ainda mais emergencial porque internamente foi assustador a condição do João Paulo. A entrada do João Paulo contra a equipe do Remo para a diretoria do Bahia foi algo assustador. Inclusive, tivemos informações de que a comissão técnica foi chamada para uma reunião para poder debater a situação física do atleta, né, com o preparador de goleiros e tudo mais, porque internamente a condição física do João Paulo no jogo contra o Remo foi algo assustador e as críticas dos torcedores também foram muito plausíveis para que essa reunião, essa cobrança, ela acontecesse. Tá bom, meus amigos? Então, informação de hoje, dessa sexta-feira, Everton Ribeiro voltando, Gilberto voltando, o Canu tá em transição e Léo Vieira é o novo goleiro do Bahia. Caso, né, tivesse algum imbróglio em relação à chegada do goleiro, o Bahia pagou a multa, então o primeiro passo é entender se o goleiro queria ir para o Bahia, ele falou que sim. Se tivesse algum imbróglio, já tinha 2 nomes já engatilhados, o Jordi e também o César Augusto, o goleiro do Novo Horizontino, que foi finalista do Campeonato Paulista, mas deu tudo certo com o Léo, e o Léo chega, já está em Salvador, já fez exames médicos e vai ser o novo goleiro do Bahia nessa temporada, tá bom? Meus amigos, você que está comigo aqui nessa manhã, deixa o like, inscreva-se, é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Eu sei que o torcedor queria um goleiro de nome, né, para chegar e jogar, não o goleiro da Chapecoense, que jogou na Inter de Limeira, que jogou no Paraná, que tá na série, tá sem série, né? Mas é esperar para ver, meus amigos, é esperar para ver. Pelo menos tocou um senso de urgência no Grupo City, algo que a gente vem batendo na tecla constantemente, precisa de um goleiro, precisa de um substituto eventual para o Everton Ribeiro, que ainda tá faltando isso, né? Mas pelo menos ali para compor o elenco e para que o João Paulo não seja a última ou a única alternativa,
o Léo acabou chegando aí para dar essa possibilidade no gol tricolor, tá bom? Mais uma vez peço para você deixar o like, se inscrever aqui no canal, para você ajudar demais a gente, ajudar muito o nosso crescimento. Sou Jonas Estevam, esse é o canal Gol TV, saudações, tamo junto, valeu!